muito bem-vindos a mais um programa francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, Ana Franco na área, com vocês pela Rádio Difusor, YouTube, Spotify e todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet. Para você que está aí do outro lado, lembrando que você que acompanha o Francamente ou chegou aqui pela primeira vez, sua primeira vez aqui, seja bem-vindo, fique à vontade. Puxa um cafezinho, puxa uma cadeira e tome um cafezinho, que o papo vai ser bom. Lembrando que aqui a gente recebe artistas, falamos de cultura, falamos de movimentos sociais. Quem acompanha o Francamente sabe as pautas que encontra por aqui. E você tem o dever moral e cívico de curtir, compartilhar este programa que está o quê? Há 6 anos no ar, trazendo aqui muitas pautas importantes para a sua vida. E hoje, comigo nos estúdios, ela que é sócia da casa, está sempre por aqui. E hoje vamos falar de um tema espinhoso, porque assim... Muita mulher morrendo, né? Muito feminicídio por aí, muita violência contra a mulher, contra a criança. Todo dia a gente abre, eu ia falar o jornal, mas ninguém abre mais jornal, mas abrir o celular, tem uma notícia de violência contra a mulher, contra a criança. Então, enquanto a gente estiver falando aqui sobre isso, a gente está triste. Sim. Fernanda Mendes comigo nos estúdios. Tudo bem, Fê? Bem-vinda! Tudo bom, querida. Obrigada mais uma vez, né? Tá abrindo as portas aqui do Francamente. Parceria. Parceria. Né? Ó, gente, ganhei um broche hoje, ó. Tô aqui, ó, com o broche da Valentes. Vai vir a camiseta ainda, vai vir. Gosto assim. Ela vai vir. Com a peita. Sim, aí vai ficar maravilhosa, né? Toma aqui, ó. Você não está sozinha. Não está sozinha. Esse é o lema da Rede Valentes, dessa luta. Hoje eu abri o celular porque eu estava perdi hora vendo notícias. Hoje. Ótimas, saúde. Excelentes notícias. Saúde, grande amiga. dia. Grande dia. E aí vi mais um caso de um PM... que matou a esposa, o sogro tentou matar a sogra, a esposa... Eu também vi assim. Ela era advogada, ativista pelos direitos da mulher. Quer dizer, a gente está vendo uma série todos os dias, uma série de notícias. E, infelizmente, nossa pauta é essa, né? Sim. Violência contra a mulher. Sim, é. Eu queria que a Rede Valentes não existisse para isso. Não é? Sim, a gente também queria que isso diminuísse muito, mas a gente continua ainda acho que no outro lema, inclusive, Sim. né, justamente a gente informar, porque acho que, inclusive, talvez isso está aparecendo mais no jornal, justamente porque tem mais mulher informada e conseguindo e entendendo que o não dela tem que ser legítimo e levado a fio mesmo, né? Porém, o cara não entende, né? Sim. Não necessariamente. A gente ainda tem o outro lado que precisa também de formação, né? Porque eu acredito muito que a gente não precisa chegar no ponto de pegar nas armas. Mas se a gente precisar chegar ao ponto de fazer a revolução, a gente vai fazer essa revolução nesse contexto. Mas a gente está ainda um pouquinho na conversa. Sou educadora, né? Sim, eu acredito que há educação. possibilidade de a gente educar as pessoas e as pessoas entenderem. Ter informação, né? A gente estava aqui falando um pouquinho dos seus projetos, né? Que você dando algumas formações. E eu acredito muito que a gente ainda está no caminho da possibilidade de dar informação. Informação é ferramenta, Sim. né? Uma ferramenta vital para a gente conseguir não só discutir problemas da sociedade, mas também dar encaminhamento. Sim. Apontar ali horizontes possíveis para que a gente supere esses temas, né? Sim. E aí, a gente tô aqui hoje para fazer vários convites, porque são vários dias de atividades, são os 21 dias de ativismo contra a violência de gênero, né? Então, contra a violência de meninas e mulheres, que é uma data importantíssima e que no Brasil, no mundo, ela é conhecida principalmente pelos 16 dias, né? Mas no Brasil, ela foi alterada há 4, 5 anos, acho que até um pouco mais, não vou lembrar agora certinho, mas para 21 dias, para justamente pegar do dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, o dia onde a gente fala de mulheres, que a gente sabe que são as mulheres negras, que são aquelas que são mais violadas, mais vulnerabilizadas, né? E lembrar e empoderar também essas mulheres, né? E a gente vai até o dia 10 de dezembro, que é o Dia dos Direitos Humanos, né? E essa data foi instituída, esse período foi instituído pela ONU por conta das mariposas.
sei se você conhece a história das mariposas. Conte a história das mariposas. Conte-nos. As mariposas são não vou lembrar o nome delas, Amaral, acho que são Amaral, as irmãs Amaral. E elas são, vou pegar aqui, não vou falar bobagem, não. Vamos na colinha. Mas elas são da República Dominicana, foram mulheres ativistas que no período da ditadura na República Dominicana, em 1960, foram assassinadas brutalmente pelo Estado. Irmãs Marabal. São 3 irmãs que foram assassinadas brutalmente e a história delas, a luta delas não ficou apagada, né? E para que pudesse, devido à brutalidade da morte delas, elas sofreram todos os tipos de violência, tortura, né? Lembrando que geralmente as ditaduras que tivemos na América Latina foram todas bastante cruéis, né? E elas não se calassem, a voz delas não se calassem ali com essa brutalidade que elas vivenciaram em 1960, gente, né? 1960. Então, a partir do movimento com o nome delas, que levou o mote delas, né? A gente tem o movimento que trata de todas as violências de gênero. Então, são 21 dias de ativismo para a gente poder falar sobre essas violências todas, que não são poucas. Não são poucas. 21 dias talvez não seja o suficiente para falar de todas elas. É todo dia, porque assim, ainda se entende e olha que a gente tem acesso à informação. É que quando a gente fala acesso à informação e internet, não quer dizer que são informações qualificadas, né? Mas de alguma forma, hoje está mais fácil da gente produzir conteúdos de conscientização. Sim. Porque as pessoas ainda só veem a violência quando ela é física. Não quando ela é patrimonial, não quando ela é psicológica, né? A gente tem uma questão agora muito sensível, inclusive da médica, que atirou no ex-marido, ela tinha medida protetiva, uma filhinha de 3 anos, que tem ali um laudo que foi violentada pelo pai. Aí a própria mãe da mulher fala, mas o dedo não é estupro. Meu Deus do céu. Então, olha como Complicado. A gente ainda tem que avançar na sociedade para entender as questões do corpo da mulher, Sim. O que é assédio sexual, o que é abuso sexual, né? Exatamente. A gente tem que usar as palavras corretas, né, para os crimes, para também a gente não invalidar a vítima, em especial quando criança, né? Sim. E entender quais são as violências, né, Tainá? Porque, exatamente como você falou, até pouco tempo atrás, e agora está voltando, inclusive, bastante essa discussão por conta do filme que está saindo, a série, né, da Ângela, né? Da Ângela Diniz. Ângela Diniz, né, que ficou conhecido como o caso do Dodge, né? Era o Playboy, o Playboy, que era o namorido dela, e que assassinou ela com 4 tiros na cara. Vamos falar bem assim, né? 4 tiros na cara. Por quê, né? Por que a violência da mulher sempre é no rosto? Por que sempre é esfaqueá-la no rosto, machucar o seu rosto? Porque é isso, é o acabar com tudo que significa a feminilidade, né, de uma mulher, e aquilo que eles julgam como fragilidade, né? Então, isso a gente está falando de algo que aconteceu há 50 anos atrás, quase 50 anos atrás, né? Que foi em 76. E foi um espetáculo naquele período, midiático, né? Tem o podcast A Praia dos Ossos, para quem que é muito... O podcast é maravilhoso. Gente, eu tô reescutando. Assim, é triste. Sim, né? mas é um negócio que... bem, você como jornalista, como repórter, você sabe, você deve ser realmente um negócio que você... Assim, meu Deus, como que elas conseguiram ir tão longe? Elas conseguiram uma entrevista com ele, né? Sim. E você ouvia ele... E ele ainda acha que ele ama ela e que aquilo tudo foi amor, foi muito amor. É muito absurdo. Não, e quando você pega esses casos na década de 60, de 70, no Rio de Janeiro, em especial década de 70, tem o caso também de uma modelo que foi levada para um motel com o filho de um ministro da época da ditadura, e esse corpo sumiu.
Enfim, a gente tem muitos casos de violência contra a mulher que, de fato, eles foram apagados Sim. naquele período. E aí a gente ainda está falando de uma elite de mulheres brancas que frequentavam uma elite Isso. carioca e ainda Da alta assim, sociedade, da alta sociedade. E ainda assim, mesmo com a repercussão, muitos casos ficaram sem um desfecho. Sem um desfecho. Né? É Agora, exatamente imagina isso. para a mulher preta, periférica, que não Sim. tinha uma mídia em cima. Hoje a gente tem mais mídia em cima, que também a gente fica muito na questão da justiça vir diante do apelo popular. Sim. Esperando a justiça vir diante do apelo popular, Sim. né? São situações que a gente ainda tem muito que questionar, Sim. né? Muito a conversar e entender como que se funciona tudo isso. Então, os 21 dias de ativismo, e esse ano o tema, ele é justamente sobre a violência digital, né? Que é uma violência, como você estava falando, assim, aquela coisa que é meio invisível, né? Ah, não, mas não foi isso, não foi bem isso E que minha aconteceu. liberdade de expressão? Ah, minha liberdade de expressão, né? Posso sempre falar bobagem, ser racista, ser homofóbico e tudo mais, né? Porque, assim, eu acho super importante esse tema, Fê, porque essa violência digital, ele ainda tem uma nuvem Sim, em cima desse tema. Como a gente não teve a regularização das big techs, a gente ainda tem um processo muito difícil de acessar quem é o IP por trás daquela violência. Agora, você viu que começaram a clonar IPs e, então, tipo, hackear os IPs para poder fugir. Então, É tipo falsificar uma identidade Isso. para cometer um crime. Isso. Falsificar uma digital para cometer um crime. as pessoas ainda não entenderam que o mundo digital, ele é um reflexo do mundo real. Sim. Exatamente o que você está falando. Então, eu tenho meu RG, alguém vem e usa, né, meu CPF Meu para CPF. poder utilizar de questões financeiras ou, enfim, outras coisas, jurídicas até, né, hoje em dia, muito, né, para ser laranja de alguma coisa. E é a mesma coisa, você pegar a sua identidade digital e tá sendo utilizada e você não saber, né? E quem realmente está cometendo aquele crime não tá Sim. sendo atualizado, enfim. Então, a gente vê isso acontecendo, a gente tem o cyberbullying, que a gente fala muito dentro do contexto escolar. O Discord, né? Que é um lugar Meu que a Deus. gente que é mais velha, a gente não frequenta. Não frequenta. A gente não frequenta o Discord. Não. Mas meio igual TikTok, né? A gente dá uma olhada assim, ver como mas... funciona. Mas o Discord, o número de crimes cometidos por adolescentes contra meninas. E crimes absurdos. Bárbaros. Assim, que você fica assim, mas essa pessoa, ela tem um contexto humano, ela tá entendendo a gravidade do que ela tá falando, do que ela tá fazendo, e que ela sente um prazer Sim. em Na ver violência. a violência e a humilhação do outro. Sim. Né? Então, a gente volta lá para as mariposas, né? A violência que elas sofreram na pele, hoje ela pode acontecer de um outro formato psíquico, porque entra no contexto mental aí da saúde psicológica, mas vai afetar da mesma forma aquela pessoa, né? Meninas, principalmente, acontece muito com meninas, como você está falando, no Discord, são meninas, né? Adolescentes aí de 12, 13, 14 anos, então são violências muito pesadas, muito fortes. A gente viu, já até passou, até de novela já colocaram um pouco pra gente. E naquela época ainda não tinha melhorado tanto a tecnologia IA para realmente fazer aquilo que fazia na novela. E Sim. hoje a gente sabe que já faz, né? Olha só, a gente fala de novela, eu quero trazer esse ponto aqui, mas olha como é importante ainda as produções audiovisuais de massa, como a novela, que coloca para uma população que está fora desses algoritmos que a gente frequenta, esse tipo de alerta, esse tipo de crime, né? Sim. Querendo ou não, gostando você ou não, novelas ainda têm um papel super importante na sociedade. Sim. Porque, assim, a novela que... A novela é um reflexo de uma sociedade que a Sim. gente vive, não o contrário, Sim, né? sim. A gente pode não gostar, talvez, do jeito que hoje em dia seja feito alguns formatos de novela. Sim, principalmente o final do Odete Roitman. Ai, amiga. O que é
aconteceu? O que fizeram com o Vale Tudo? Tudo bem. Tá A bom. Manu Dávila que sofreu bastante, né? Que acharam que ela era a escritora da novela e é Manu Dias. Ela sofreu um hate horroroso. Sim, Ela já sofria hate por ser Sim, política, né? eu vi ali na última semana, ela falou assim, gente, não sou eu. Ó, tô mandando, ela até anotou, marcou, né, a Manu Dias. Falou assim, Manu, olha, mandaram aqui pra você, porque... mas pois é. E aí também a gente volta de novo no contexto do porquê é importante a gente pegar aqui no Brasil, né, e fazer dos 21 dias. Porque a gente está falando de uma população onde mais de 50% são pessoas negras. Sim. Né? Então, a gente ainda precisa... Ainda não. A gente realmente precisa do letramento racial. Né? Enquanto a gente não tiver o letramento racial, não importa se a pessoa se diz aliada, porque ela vai cometer gafes. Sim. Assim, no caso da novela, foi mais do que gafe, Sim, né? sim. Mas, enfim, ela vai cometer gafes, ela vai fazer lá algumas coisas. Porque a gente erra, a gente comete, às vezes, ações, falas que dão um contexto racista, que dão um contexto misógino, né, quanto mulher. Mas a gente tem que se corrigir. E eu acho que o errar não é o problema. O problema é a gente não saber fazer essa correção e buscar se informar. O letramento racial, no caso. E aqui, no caso das questões das violências de gênero, é conseguir entender. A gente tem a maior lei em favor das mulheres no Brasil, que é a Lei Maria da Penha. E a partir dela, a gente teve muitas outras, inclusive no contexto digital, né? A gente tem aquela da Carolina Dickmann, a gente tem a da Nina... Teve um da Mari Ferrer também. Da Mari Ferrer. Tem vários, a gente tem vários... dispositivos legais, leis que existem hoje em prol de nós mulheres. Sim. Mas se a gente não conhece, ele é só uma lei no papel. Então, mas vamos lá. Como que a gente acessa? Porque, nós temos uma legislação, precisamos do letramento digital, precisamos do letramento racial. Eu acho que essas coisas têm que ser juntas, né? Eu acho que se você está num lugar também onde você erra, faz uma fala racista, ninguém te corrige, você está no lugar errado também. Fique esperto com quem está te cercando. Quem está perto. Com quem está perto de você, que deixou passar. Mas eu acho que a gente tem uma grande questão também, Fer, que é um lugar que a gente chega numa discussão de alguns anos atrás. Adianta ter uma delegacia da mulher se a mulher não consegue ser atendida com dignidade, se ela chega nessa delegacia e sofre outra violência? Adianta para uma mulher preta, periférica, fazer uma denúncia e não ter acesso à justiça ao encaminhamento jurídico, por exemplo, porque tem mulheres que não sabem que tem defensoria pública, que podem buscar organizações como a própria Rede Valente, que faz um encaminhamento, seja para psicóloga, porque também a gente tem as questões anteriores, né? Que a gente ainda vivemos num país desigual, num país onde muitas mulheres são o arrimo de família, são o sustento da casa, mas também são psicologicamente reféns de relações, ou tem medo, ou não tem condições de sair dali, ou sabe que se sair, mesmo com medida protetiva, pode tomar um tiro na cara, né? Não tem para onde ir com os filhos, porque daí não tem o transporte público, porque daí não tem... A gente tem uma série de questões, porque a gente cresceu com aquela máxima, se a mulher apanhou, a mulher é vagabunda, essa gosta de apanhar. Isso foi cunhado no nosso DNA na década de 70, 80, 90, como se uma verdade fosse, sem que a gente pudesse entender o contexto daquela mulher. Por que aquela mulher não saiu de casa? Por que ela não catou os filhos, colocou embaixo do braço e foi embora? A própria Maria da Penha, né? Que a violência que ela viveu foi exatamente no início dos anos 80, né? As duas violências foram duas tentativas de assassinato, né? Foi exatamente nesse período, mas ela, no caso, ela tinha rede de apoio, né? Ela era uma mulher bastante instruída, e isso é muito importante que as pessoas, quem não conhece a história dela, é maravilhosa, assim, ela é uma mulher aguerrida, muito lutadora, mas ela tinha uma rede de apoio. E é importante que conheça a história dela para entender os mecanismos, justamente os dispositivos e os caminhos. Porque ela foi, inclusive, para além, né? Ela foi para as cortes interamericanas. Né? Ela não ficou apenas esperando da justiça brasileira. Porque também naquele período ela não teria suporte. E ainda... Não tinha o mesmo suporte, não tinha.
ainda assim, em pleno 2025, nós temos a lei garantida, e dessa lei derivou várias outras, como a gente falou, Sim. de outros dispositivos legais que foram agregando aí esse suporte. Ainda assim, há uma linha narrativa que tenta descredibilizar a vítima. Ela, inclusive, viveu isso, Né? né, recentemente. Então, recentemente saiu um documentário do agressor dela, né? E esse tipo de documentário, seja lá o que for, ele também valida o comportamento masculino nessas violências. Sim. E aí, né, te respondendo o que você perguntou anteriormente, porque é complexo mesmo, né? Eu volto a dizer que eu acredito muito na informação, na formação. E é isso, acho que a rede de valentes, inclusive, ela chegou num ponto de amadurecimento, que a gente até estava falando um pouquinho aqui antes no off, né? De compreender que a gente, assim, nossa vontade era pegar, acolher essa mulher, carregar no colo ela e os filhos e fazer a mudança na vida dela. Né, ser esse caminho de mudança, de transformação, essa grande transformação. Mas a realidade é que a gente não consegue, a gente não tem nem tem esses braços todos para poder carregar essas mulheres, né? Por um lado positivo, Tainá, não chega a casos tão graves, chega, né? Mas é pontual mesmo, casos assim mais graves, de realmente ter que sair de casa, de estar, né? Até pela realidade social da nossa região, né? Sim. Por essa mulher ter rede de apoio, né? Como eu estava falando. Mas a gente chegou à conclusão e no entendimento de que a rede faz justamente esse papel. Esse papel de explicar como que são os caminhos, ser esse lugar de apoio, ela saber, olha, eu não estou conseguindo, eu não estou entendendo que documentação eu preciso, como que eu vou lidar com isso, meus filhos, né? Como que eu vou lidar com essa situação. Então, a gente chegou no entendimento de que a gente precisa primeiro fazer um acolhimento mesmo. Sim. Então, tanto é que nosso formato de atendimento que eu estava te contando, né? Modificou, a gente hoje tem um atendimento primeiro com assistente social. E também entender o papel da assistente social, gente. O papel da assistente social é muito importante na nossa sociedade, sabe? A gente precisa valorizar mais. São profissões, né? Assim como a minha, que é professor, são profissões que são muito importantes para a gente poder fazer as mudanças nas transformações sociais, né? E aí a assistente social, ela tem essa sensibilidade de identificar para qual caminho ela vai mandar essa atendida, né? Então, ela vê, ela precisa de informações, ela precisa se fortalecer e entender as questões jurídicas, porque ela vai precisar entrar com ação, pedindo pensão alimentícia, pedindo afastamento dessa pessoa. Ela precisa de um acolhimento psicológico, porque ela está vivenciando uma pressão psicológica e vivenciando violência psicológica. Ela precisa se fortalecer psicologicamente para ela tomar uma ação jurídica. Então, esse fortalecimento psicológico, ele é super importante para a mulher. Eu acho que dentro dos acolhimentos todos, é óbvio que se não tiver em risco, por isso que redes de suporte são necessárias, né? Porque a gente tem aquela, vai destruir sua família, não sei o quê, mas uma mulher fortalecida da sua decisão... A família já está destruída, gente. Chegou nesse ponto, ela já é uma família destruída. Exato. Não tem que questionar. Essa família já não é mais uma família bem alicerçada. E, assim, o que me incomoda ainda é que só mulher peça ajuda psicológica, enquanto este homem, que é o violento, que é, às vezes, o alcoólatra, o agressor, ele acha que ele está na razão. Mas aí que tá. Aqui também vem outra coisa do vivenciar, né? Aliás, são 7 para 8 anos que a gente existe, né? E aí você vai ter o expertise das vivências mesmo, né? A gente também tem ajudado a dar encaminhamentos para homens. Perfeito. Também é a mesma coisa, não são todos os casos, mas existem casos onde eles percebem, né, que aquilo não é bom para eles mesmo, né? E está dando esse encaminhamento. E a gente tem pensado e aberto, inclusive dentro das agendas do ano que vem, a ideia é fazer alguns projetos onde seja inclusos homens, né? Para a gente abrir esse diálogo, para que a gente também escute um pouco, entender um pouco
que é que ele passa ali na cabecinha deles, e que eles escutem a gente para entender o porquê que a gente entende e está dizendo que aquilo é violento, né? E, então, eu acho que é esse papel hoje da gente de fazer esse acolhimento, né? De entender e encaminhar para os lugares devidos, porque as pessoas não sabem o que funciona, como o CRAS, como a delegacia da mulher. Ah, vou lá na delegacia da mulher e meter Maria da Penha em você. Não é assim, Não é assim. né? Precisa de um letramento para os atendidos, para quem faz o atendimento lá, né, os profissionais, né? Melhorou, mas tem muito a melhorar. Sim. Porque essas pessoas também não é fácil receber esse tipo de né, recepcionar esse tipo de assunto, às vezes com crianças muito pequenas envolvidas, né? Mas o tempo todo, para além do letramento, são treinamentos constantes, né? Para fazer esse acolhimento de uma forma que, de fato, a pessoa se sinta segura em estar fazendo uma denúncia ou de passar por um encaminhamento, mas também que seja formal, né? Sim. Não adianta, que você não vai chegar e vai ter um colo, não é colo que você está precisando naquele momento, é um remédio jurídico, Sim. uma outra ferramenta, né? E aí que é importante a gente entender de fato qual é a necessidade e para realmente dar o caminho que ela vai conseguir, né, ir adiante. Não só... mas é importante também essa coisa dela... Porque às vezes a pessoa chega... Acontece também muito, Tainá. A pessoa chega, ela tá naquele momento pavoroso, mas aí é o lance do ciclo, né, da violência. Que né? tem a rodinha ali. Que é o namoro, o atrito e a violência. Daí volta de novo, né? A lua de mel, o atrito e a violência. Aí volta com promessas mil, vou mudar. Porque é envolvido a questão financeira. Muitas vezes essa mulher ela tem dependência financeira deste homem. Tem a questão dos filhos, o envolvimento com os filhos. As questões religiosas. Questões religiosas são ótimas. Essas são muito fortes. Então, são coisas, assim, fios que não... Parecem fios meio que invisíveis, mas que estão ali. Uma coisa firmes. Que eu acho super importante, gente, eu não estou aqui para criticar a fé de ninguém, mas o seu líder religioso não é psicólogo, tá? Ele pode aconselhar de acordo com os preceitos da fé que ele professa, mas é importante buscar um profissional da área da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, buscar profissionais formados na área. Porque é isso também, as pessoas substituem o profissional da área da saúde por um líder religioso. Isso pode ser muito prejudicial. Muito tempo as igrejas fizeram um papel assistencial, né? Ainda faz, né? Muito. E aí houve essa mistura, né? E tem muito, inclusive, assistente social dentro desses ambientes. E assistente social não é psicólogo. Mas uma coisa é a igreja fornecer cesta básica, uma coisa é a igreja... tem aqueles brechós de igreja. Sim, isso que auxilia ali num emergencial físico e dá a palavra espiritual ali, né? Sim. Enfim, para você continuar caminhando. Mas o trabalho do psicólogo é fundamental para que as pessoas encaminhem na sua vida. Uma coisa não exclui a outra, tá, gente? Mas eu acho que isso a gente está conseguindo avançar, tá, né? Porque até... sim, de verdade. Porque acho que até uns 5 anos atrás, a gente tinha muito ainda aquela fala... Acho que neste ponto, a pandemia foi importante porque até antes dela, um pouco antes dela, o psicólogo era muito colocado no lugar de... É pra gente louca. Né? Psiquiatra é pra gente louca. E não, né? Ele é um profissional da área de saúde que vai te dar atendimento. Assim como a gente tem que ir lá, né, fazer os acompanhamentos médicos no clínico, no ginecologista, no oncologista, né? A gente também precisa cuidar da saúde mental, né? Porque ela vai refletir, inclusive, na saúde física. Então, acho que se tem alguma coisa
positivas, né, da pandemia, eu acho que as pessoas terem aprendido a entender esses profissionais, desmistificar esse lugar de louco, né? E o que é loucura também. Sim, eu acho que claro. também o entender o que é loucura. Porque, né, antes uma mulher que era mais... Muito assertiva. Ela era histérica Sim. e acabou, né? Então, se ela é histérica, a gente vai pegar e internar. Nossa, né? tinha muito isso, né? Exatamente esse período aí que a gente estava falando, 70, antes até, né? Mas ainda em 70, 80, as mulheres eram lidas como histéricas e a interna. A mulher que não queria casar dentro daquela relação arranjada. Histérica, interna. Não, tá maluca. Como assim? A sociedade não vai lidar com isso. Esse alecrim dourado, ela não vai querer esse alecrim dourado. Então, acho que a gente tá evoluindo. Passos de tartaruga, de formiguinha, né? Acho que, inclusive, mais de formiguinha, porque a gente vai se juntando e vamos multiplicando isso, né? E acho que o papel desses 21 dias é muito nesse lugar, de a gente reforçar, porque a gente, na verdade, acho que a gente hoje fala muito, não só nessas datas, em campanhas... Dia das Mulheres, né? Tem isso, Outubro Rosa, dia 8 de março... Agosto Lilás... Agosto Lilás, você fica colocando corzinha, mas assim, são pautas pro ano todo, sim, né? Sim. Cansa ficar repetindo? Sim. Cansa, mas a gente tem que falar sobre isso enquanto tiver situações E rolando. aí a gente volta também na questão da educação mesmo, né? Educação formal. Hoje a gente tem as leis, né, já para trabalhar com as crianças a questão antirracista, né, a inclusão. Mas isso está sendo você que é educadora? É tranquilo trabalhar isso? Porque esses dias uma criança pinta um orixá, polícia com metranca dentro da escola, porque uma criança de 4 anos, cujo pai era PM e evangélico, não aceitou aquela atividade. Né? Então, ainda há, dentro das escolas, que seria um espaço laico e plural, também uma certa resistência, muitas vezes não pela diretora, coordenadora da escola, Sim. às vezes sim, mas também por esses pais que estão cada vez mais violentos no sentido de... normalizaram, meu filho não vai fazer essa aula. Porque tem a lei do letramento racial, Sim, história sim. afro-brasileira nas escolas, né? Assim, vamos lá. Eu entendo que a minha geração, que são os pais de hoje, que estão aí com crianças, né, de idade escolar, né, é uma geração que a gente foi extremamente aberta e né, que a geração que cresceu ali nos anos 90, Sim. né? E a entender de fato a democracia e ter acesso às informações. Sim. Mas eu percebo muito que existe um conceito conservador que vem se criando, inclusive por conta da extrema-direita, né, que cresceu no mundo, que tem, às vezes, a ver com religião, às vezes não, às vezes tem mesmo a ideia conservadora, que traz esses lugares preconceituosos, porque não tem outra palavra mesmo. Sim. Então, existe uma certa dificuldade em certos pontos. Mas eu acredito de verdade que ainda a gente consegue, pelo menos nos lugares onde eu trabalho, a gente não tem grandes problemas. Existe uma conversa ali, uma coisa ali, outra. A conversa é paralela. Mas não absurda igual essa daí, porque essa foi muito absurda, né? A polícia entrar numa escola infantil armada, né? E questionar a atividade, a diretora e a coordenadora pedagógica com um fuzil, né? Um fuzil não, uma metralhadora, porque era uma metralhadora, na mão, eu acho, me remete muito a um período complicado que a gente viveu nesse país, que eu acredito que já se foi, né? Também quero crer. Eu acredito que sim, porque hoje, pelo menos, quem faz isso tem leis, legislações muito bem estabelecidas, que, né, inclusive tem gente aí sendo condenada a 17, né, 17, 28 anos de prisão, né? Por aí, né, que eu acho que não é de bom tom por conta disso. Mas, como diria, né, Brizolinha, os filhotes da ditadura estão aí, né? E o fascismo é uma cadela no cio. Sim.
Inclusive, um dos filhotes colocou mais 4, né? 4 no mundo, 4 filhotinhos. Eu tô na esperança da fraquejada... A fraquejada salvar? Salvar, eu tô. Quem sabe? O problema é que o só outro pela reviravolta, só pelo plot twist. Sim, o problema é que a mãe não ajuda, né? A mãe é tão revolucionária quanto ela. Não, eu tenho esperança. Eu tenho esperança de uma geração que vem aí. Que venha Cara, tem momentos que a internet produz que eu acho que eles são bastante significativos, por mais bobo que pareçam. Por exemplo, teve aquela conversa da Cíntia Chagas com a Manu. Eu achei aquilo um processo educativo. Isso. Eu achei um processo irrespeitoso, né, de uma mulher que estava ali com a bandeira da extrema-direita, enfim, a partir do momento que sofre a violência, quem ficou ao lado dela foram as mulheres que ela sempre criticou, e isso prova que dá para a gente dialogar dentro de um processo civilizatório, dá para dialogar em rede, e eu tenho para mim que aquele momento, para muitas mulheres que criticam o feminismo, Sim. que tem toda aquela concepção demonizada do que é o feminismo, eu acho que aquilo conseguiu alertar muitas mulheres, trazer muitas mulheres para o debate, Sim. inclusive mulheres, desde mulheres religiosas até mulheres ali que apoiam as ações da extrema-direita, trouxe essas mulheres para o debate e para um lugar mais educativo, eu acho, de tá tudo bem eu ouvir essa conversa e eu posso me reconhecer nessas violências. Acontece bastante, na verdade, até, Tainá, porque a gente teve a oportunidade, justamente nas eleições, inclusive de 2022, de se aproximar de algumas mulheres evangélicas, mais especificamente, né? Aí também acaba entrando exatamente como você disse, outras mulheres. E a gente concluiu que, na verdade, como posso dizer? Na verdade, a nossa conversa e as nossas... o que nos converge, né? É muito mais coisas do que... Nos separam. Muito mais. Mas eu lembro no curso PLP que tinha a Aline, que era muçulmana, que faleceu, perdemos a Aline. Tinha mulheres evangélicas, mulheres católicas. Quando a gente fala de feminismo, as pessoas costumam reduzir. Isso que eu ia falar. A palavra feminismo, ela ainda causa um certo, assim, né? For esvaziar o que é o feminismo, na verdade. Mas quando você vai conversar com essas mulheres e elas também nos escutarem, né? Se baixar a guarda mesmo, é isso, elas percebem que a gente tem muito mais convergências e que, na verdade, a gente está nas mesmas lutas, que é justamente as questões de desigualdades, as questões contra a violência, as questões de cuidado com os nossos filhos e filhas, né? E aí a gente está falando a mesma linguagem, mas não usou a palavra feminismo, porque para elas é muito difícil usar a palavra feminismo. E eu entendo porque foi criado todo um bicho-papão, né? De quem é feminista. Mas também não precisa o tempo todo também falar isso é feminismo. Eu acho que primeiro você faz o processo de acolhimento educativo, porque eu acho mais importante a mulher se sentir num ambiente seguro, seja emocionalmente, seja fisicamente, seja dentro das lutas. E depois a gente faz o chá revelação. Temos aqui, você estava lá presente, um momento institucional onde vivemos e vivenciamos a presença das nossas vereadoras, todas falando exatamente, fazendo a defesa dessa questão das políticas públicas para as mulheres. Né? Onde as três, que têm pensamentos ideológicos muito divergentes, estão nessa luta de fato de cabeça, com seriedade. E é maravilhoso porque também se constrói uma relação suprapartidária em coisas que são basais para a nossa sociedade. Porque a gente está falando de políticas públicas. A gente está falando de fortalecer as instituições
para o enfrentamento da violência contra meninas e mulheres. Então, não tem ideologia feminista, socialista, de extrema-direita, de conservadora. Não, a gente está falando da nossa existência e sobrevivência com dignidade. Porque a gente precisa, gente, entender que são questões técnicas. São questões técnicas para a gente organizar a nossa sociedade e proteger. As questões ideológicas, partidárias, elas precisam ser colocadas de lado em algum momento para a gente unir forças em prol daquilo que a sociedade precisa. Porque existe um momento que a gente está falando da persona particular, Sim. né? Eu tenho direito, dentro de um país democrático, expressar a minha forma de ver e pensar o mundo, né? Você tem o seu direito e todas temos os nossos direitos, todos temos os nossos direitos. Mas existe um momento em que a gente precisa sentar, analisar, a gente está fazendo uma construção para todos. E é uma maturidade política que a gente precisa alcançar. Precisa. Porque hoje em dia eu percebo também que nas plenárias todo mundo é meio tiktoker. Ai, Deus. Né? Então você tem lá um vereador, um deputado, fazendo uma fala para um corte. Então eu acho que isso também precisa ser regulamentado, pelo amor de Deus. Está dentro do contexto das mídias. Vamos regulamentar isso, porque a gente avança em memes, porém a gente não avança em política pública, que é para isso que os salários estão sendo pagos. Sim. Né? Eu acho que, em especial, o mandato da Mari Janeiro, inclusive do Cardume, enfim, da galera mais progressista que tá hoje, Sim. a gente está falando de Jundiaí, né? Consegue dialogar e avançar com algumas políticas de uma forma que eu não, né, assim, que não via antes. Sim. Né? A gente consegue colocar em pauta. Agora, isso não que que é fácil, tá, gente? Não, porque vem exatamente isso que eu vou falar. Você acompanha, eu às vezes eu tô lá, mas se eu não estou lá, eu estou acompanhando, porque eu sempre fiz isso, inclusive. De assistir o vídeo. De assistir ali ao vivo no YouTube, né? Sim. Vou ali assistindo e acompanhando, passando um pouco de raiva às vezes. Outros momentos de alegria de ouvir eles trazendo esses debates, né? Mas eles sempre fazem, eles pegam um momento ali daquele tema e fazem um corte. Eles falam, às vezes, coisa que não tem... Se você está ali acompanhando, não tem absolutamente nada a ver com o que foi proposto no projeto de lei, do que foi colocado na moção, do que foi colocado em debate pelo qualquer um dos vereadores. Inclusive, eles, às vezes, trazem, né? Porque a preocupação é criar o corte para o TikTok e para os reels das redes sociais. E fazer filminho. E fazer. E aí, nossa, meu Deus, pelo amor de Deus, nossa senhora, dá até taquicardia, me desculpa, mas é que eu não consigo esquecer aquela que ele... acho que essa postura é prejudicial para o debate político sério. Eu acho prejudicial demais. Fantasia, né? Fantasia. Aquilo não é discussão de segurança pública. Em absoluto. Entendeu? Não é. Então, eu acho perigoso, mas a gente se prestar a ser audiência desse tipo de conteúdo. Misericórdia. Né? Mas é muito levado, exatamente o que você falou, muito levado para o meme. Porque é bizarro mesmo. É bizarro. É um negócio que é para fazer meme, não é para ser levado a sério. Mas aí vem uma coisa que a Mari Janeiro falou quando teve agora, né, esse genocídio. Para mim é um genocídio que aconteceu no Rio de Janeiro. Porque mais de 100 pessoas mortas, não estamos entrando em questão quem eram essas pessoas. Eu estou falando do ser humano. Estou falando da premissa básica do ser humano, né? Mais de 100 pessoas sendo mortas. E assim, lembrando que são 4 policiais novatos também, né? Porque a gente um era novato e um estava para aposentar. Então, assim, ninguém que estava ali no chão era dono do mandado que eles estavam... tem 100 mandados de prisão e tal. Para começar que nem tinha tudo deles, isso, né? Nenhum deles foi preso. Inclusive, tem uma entrevista ótima com o Antony Garotinho, o ex-governador do Rio de Janeiro, que inclusive disse... Gente, tá um absurdo, tô acompanhando a novelinha, né? Que inclusive disse que sabe onde está o tal do DOCA, que era o motivo da operação, e ele está em São Paulo. Isso quem disse foi o Antony Garotinho, não sou eu, tá, gente?
Enfim, aquilo é foi um muito absurdo. Então, É. é tantos absurdos que um vai encavalando, como você disse, é uma novelinha. A gente vai, tipo Lego, a gente vai colocando blocos em cima da nossa conversa, porque assim, para dar conta da gente falar, a gente vai chegar nos 21 dias nas ações, mas é que a gente contextualiza uma sociedade que é violenta, que é racializada, que é racista, que é desigual, e esses 21 dias, ele também atravessa essas questões. Completamente. Né? Porque a gente está falando sobre 21 dias de violência contra... Gente, falta de saneamento básico é uma violência. Essas ações de polícia que trouxeram essa carnificínia para o Rio de Janeiro é também violência contra mulheres, né? Ali, a quantidade de mãe ali... Né? Sim, que perderam os seus filhos, que já tinham perdido, né, de certa e uma operação forma. dessa, ninguém vai para a escola. Não. A moça que estava fazendo academia morreu. Então a gente tem vários desdobramentos. Ela ficou bem. Ela ficou bem? Ficou bem. Ela não morreu. Porém, levou um tiro. Levou um tiro. Veja bem, você está na academia lá, cuidando da tua saúde. Eu logo imaginei que era por isso mesmo. Me recuso. E aí, de repente, você leva um tiro, né? Mas é isso, que foi uma fala que a Mari fez, inclusive, né? Me fez lembrar, de que a segurança pública é uma pauta que é do nosso dia a dia, mas a gente ainda não conseguiu, de fato, pautar devidamente. Sim. Então, assim, e aí vem a questão da violência contra as mulheres. Quem são as mulheres que mais sofrem violência? São as mulheres negras e periféricas, né? Porque na periferia, a maioria das pessoas são negras, viu, gente? É isso mesmo. Negras e pardas estão dentro do negras, tá? Então, a gente... Nem vamos entrar nessa pauta também, não, porque sair dá pano pra manga. Dá pano pra manga. Então, a gente precisa tratar com seriedade o entendimento da segurança pública, que eu acho que a gente... eu acho, ainda continuo achando que é muito importante a gente investir muito mais em educação. Claro. A gente precisa, né, ainda é pouco o tanto de investimento que tem. Investir com seriedade, menos dados e mais seriedade. É que a gente não tem um projeto, de fato, na área da segurança pública. Porque não é para trabalhar só uma coisa ou outra. É óbvio que tem que combater essas máfias, milícias, essas organizações que estão aí, é óbvio que tem que estrangular pelo dinheiro, que não está na periferia. Alguém financia. Alguém está financiando, mas também eu acho que a gente tem que conversar medidas para agora, que não é sair dando gravata no TikTok, nas pessoas em situação de rua, mas a gente tem que discutir a educação, a saúde, o saneamento básico. Porque é transversal. É transversal, exatamente. Transversal. Então a gente precisa trazer essa discussão pra gente de uma forma séria e com projeto. Sim. Porque a gente precisa de um projeto para a segurança pública, obviamente que incluam essas mulheres periféricas, que são as maiores vítimas de todas as violências, Sim. desde a violência obstétrica até a violência sexual, enfim, são várias. Mas a gente precisa de um projeto, né? Sim. E um projeto... Com seriedade. Com seriedade. Com seriedade. E que seja algo que se desenvolva ao longo do tempo. Sim. Né? E aí é onde entra a questão da educação. Então, a educação ela é importante, a informação ela é importante. Você ter acesso a como acessar, né? Saber como acessar essas políticas. Mas a gente ainda está um passo atrás. Mas a gente tem que ir pelas beiradas para construir essa transversalidade. Porque não adianta falar, não vai dar. Não vai dar, não Porque é uma opção. já não está dando, já né? Não deu. Né? Já foi. Não deu. Mas é isso. Precisa olhar de forma transversal para a gente conversar sobre segurança pública. Sim. Porque não é uma coisa só. E aí a gente tem também, que eu acho que é importante também ressaltar, aqui no meio desses 21 dias, o dia 25 agora de novembro, onde vai estar acontecendo em Brasília a Marcha das Mulheres Negras, a segunda Marcha das Mulheres Negras, pelo bem viver. Então, é por justiça climática e justiça social e o bem viver. Então, tudo isso que a gente acabou de falar aqui, dessa transversalidade, ela super conversa com essa questão. E a gente falando do bem viver, a gente também não está falando só com as mulheres negras, a gente fala com as mulheres indígenas, a gente fala com as mulheres brancas. Então a gente fala da transformação social que a gente precisa construir,
né, a partir dessas pautas e dessas ideias, porque é isso, é a transversalidade. Não adianta eu falar de educação se eu falar de segurança, se eu não falar de educação, se eu não falar de saúde, se eu não falar de saneamento básico, se eu não falar de moradia. De moradia, exato. Então, assim, a gente tem que estar com um olhar de entender, e aí por isso o bem viver também procurem entender, vamos falar mais disso ainda ali. Inclusive, nas nossas redes sociais, vamos estar falando esses 21 dias, trazendo alguns temas e vamos falar um pouco disso, do que é o bem viver, que é exatamente isso, você ter uma vida digna, você ter o bem viver, você tá preparado, né, com todas essas transversalidades, para você ter a dignidade humana, Sim. né, para a gente produzir essas políticas públicas de fato em nosso favor, porque é para isso, inclusive, que eles estão lá em Brasília. Pelo amor de Deus, gente, ano que vem, eleição. Pensa bem quem que você está votando, tá? Para deputado. Isso que eu ia falar. Em deputado e senador, pelo amor de Deus. Porque ainda que o Senado fica 8 anos, né? Então, assim, E o ano que vem são 2. O ano que vem a gente vai votar para vai eleger 2 senadores. Aqui, pelo menos no estado de São Paulo, são 2 senadores. Então, pelo amor de Deus, gente, veja bem quem que vocês vão colocar lá. Nós, né? Vamos colocar lá. Tem que dar uma pesquisadinha. Sim, não esquece quem você votou. E olha lá, quando eleger, olha lá a bancada, tá? Porque a gente chorou em 2022 quando viu a bancada, a gente assume. Eu e Dayana Moraes, eu e Dayana choramos, porque a gente já sabia que não ia ser fácil, né? E como de fato não está sendo. Não está sendo, Não está sendo. A gente vê o tipo de votação, a PEC da blindagem, o tipo de coisa que os jabutis que eles colocam dentro das legislações, o tipo de legislação que eles barram para ser votada, né? A questão da regulamentação das Big Techs foi uma que é um absurdo aquilo não, né, ter sido tirado de pauta, não ter sido votado. Essa pauta a gente não pode, a gente tem que aproveitar, inclusive, esse tema dos 21 dias e trazer de novo essa questão, aproveitar esse momento e trazer de novo essa questão, porque é isso, no final das contas são meninas e mulheres que estão sendo violadas e violentadas de todas as formas nas redes sociais. Exatamente. Né? Colocada em xeque a existência delas e a dignidade, né? Então, acho que a gente tem... Bem, isso aí dá muito pano para manga, mas... As ações vão acontecer em todo o território brasileiro. Todo o território 21 brasileiro. Dias, a partir do dia 20 agora, que foi o Dia da Consciência Negra, até dia 10 de dezembro. Ações no Brasil inteiro. É o Ministério das Mulheres que... Isso, é o Ministério das Mulheres que encabeça esse projeto. Sigam as redes sociais do Ministério das Mulheres, que lá tem todas as atividades, ações, informações sobre o tema, né? E como a ministra, eu até postei aí o texto dela, né? O vídeo dela falando, isso é uma ação encabeçado pelo Ministério das Mulheres, mas que é levado a partir dos municípios. Então, é um princípio importantíssimo que os municípios façam isso. E aqui em Jundiaí a gente vai ter, né? Inclusive, tive o prazer de conversar e conhecer mais próxima a nossa atual assessora de mulheres, a Cidinha, né? Uma pessoa incrível, uma mulher da bastante... assistência social, né? Isso, uma mulher que me parece bastante... Né, conheci ela agora, me parece bastante competência, com muita vontade de fazer a diferença, né? Falei para ela e reforço aqui, inclusive, viu, Cidinha? Conte com a gente, né? Conversei também junto com a Andréia, né? A Andréia que está na assessoria da igualdade racial aqui da cidade. Já veio Francamente, inclusive. São mulheres pretas que têm total qualificação para estar no espaço onde estão e que estão trabalhando com aquelas ferramentas que elas têm para realmente trazer à tona os direitos e as políticas públicas do nosso município. E aí, vai ter atividades, né? Então, sigam também as redes sociais daqui do município para estar a par. Mas eu vou até divulgar uma atividade que vai ter, que vai ser muito legal, que vai ser a abertura dessa atividade da prefeitura, que vai ser no dia 24 agora. Vai ser uma segunda-feira, vai ser à tarde, final da tarde, às 4 horas da tarde, um cine-debate sobre aquele teatro-filme
do Casa Suja, Marido... Não, Casa Limpa, Marido Sujo. Gente, que aliás... Eu ainda não consegui ver, você acredita? Não, as meninas vieram aqui quando elas lançaram o projeto. A gente fez um Clube do Livro, né? Que a gente tem um Clube do Livro, a Rede Valente tem um Clube do Livro há anos. E a gente fez justamente do livro... que era a Mônica Foi Jantar, né, que é baseado. E depois elas foram lá, a gente fez uma roda de conversa no dia do encontro, né, do Clube do Livro. E a gente teve uma ideia de como ia ser filmado ainda. Então, faltava... elas iam começar a filmagem. E, menina, nunca deu certo. Todas as vezes tinha alguma coisa, eu tava trabalhando, tinha alguma coisa que eu não consegui ir. E agora vou conseguir ir nessa ação do dia 24, então às 16 horas, no Expressa, no Cine, né, que tem lá no Expressa. E vai ter depois um Cine Debate. E vão ter várias ações aí durante esses 21 dias. No caso ali da Prefeitura, vai fazer os 16 dias, né? Mas já está tendo, né? A gente já teve ações da Consciência Negra. Ontem foi a Marcha da Consciência Negra, né? Na quinta-feira. Então, tendo ações, né? Então, vai ter ações da Prefeitura e a Rede Valens, né? Como a rede de apoio às mulheres, não podia deixar passar, até porque a gente tem muitas atividades e ações que a gente já faz ao longo do ano, porque, como você falou, né, não é só nessas datas, né? A gente enfatiza elas por serem importantes, a gente trazer as campanhas, mas a gente faz... esse trabalho que tem mais capilaridade, né? Tá todo mundo falando dessa pauta, então... Mas o ano todo essa conversa acontece. Acontece. Né? Seja através do Clube do Livro, seja através dos encontros, igual a gente teve um projeto em parceria com a Fiocruz esse ano, né? Que era o Saberes e Trocas, e foi muito legal. Seja através de outros festivais, como a gente teve o Aquilombarte, né? Que a Annelise veio aqui. É uma forma da gente estar trabalhando e trazendo esses temas à luz, né? E arte. E aí a gente vai estar... então, tem essa atividade que é da Prefeitura, mas a gente vai começar as atividades da rede... Estou aguardando a confirmação. Então, provavelmente, terça-feira, estou na tribuna, justamente falando dessa pauta, né, dos 21 dias. Vai ser o dia 25, então também vamos falar das mulheres negras em marcha lá em Brasília, que elas vão estar... Infelizmente, não estarei lá, meu chefe não deixou eu ir. Não deixou. E temos, no dia 26, a gente vai falar justamente vai ter encontro na Casa da Rede, para falar dos 21, o que é os 21 dias, né? O que é essa campanha, e dar luz com as atividades que a gente já faz, e também vamos ter uma participação especial da Estela Pinheiro, que a gente até veio aqui, demais, lembra, né? Lembro, claro. Com o livro, né, que ela produziu no período da pandemia, onde fala justamente de como foi impactado, né, as mulheres e quem eram as mulheres que mais foram impactadas. Teve exposição. Livro. Há um ano atrás teve exposição no Nelson Fute. Foi, no Nelson Fute, foi na biblioteca e teve palestras, estava lá também, foi muito legal. E esse ano ela vai estar com a gente lá na nossa casa, trazendo o livro dela e fazendo o debate junto com a gente. Aí, dia 3, a gente vai ter essa atividade que é com os bancários, né? Onde a gente vai falar de mulheres, trabalho e enfrentamento às desigualdades. Então, a gente vai falar um pouquinho desse lugar, dos espaços de trabalho, de ocupação, de cargos, né? De um pouquinho desse lugar que não é tão fácil. Ainda há muita desigualdade na questão do trabalho mesmo, com questão a salários, na iniciativa privada, em autarquias. Então, a gente precisa conversar sobre essa desigualdade, em especial de salários, de possibilidade de promoção. O mercado de trabalho ainda é muito cruel com mulheres. Aí não é à toa que muitas mulheres... as mulheres empreendem mais que os homens. É porque as mulheres, elas perdem o emprego com mais facilidade, em especial quando maternam. Isso que eu ia falar. Quando vem a maternidade, a dificuldade de conciliar o trabalho, né, com o ser mãe de qualidade, né, para ela e para o filho, aí fica um pouco complicado. Porque essa sociedade, em algum momento, determinou que os cuidados pertencem somente à mulher, né? Ninguém pergunta numa entrevista de emprego para um homem com quem fica a criança quando ela está doente. E a gente vai falar também um pouco da questão do etarismo nesse encontro. A gente também vai falar um pouquinho disso. E isso é dia 3 de dezembro, daí já lá em dezembro. Dia 8, a gente vai estar no plenarinho da Câmara,
para falar sobre as políticas públicas e como é construído políticas públicas para as mulheres, né? Como é construído políticas públicas e, mais especificamente, para as mulheres. E aí, a nossa Verê vai estar lá falando como que foi essa construção, porque é isso também. Muita gente fala assim, nossa, mas ela começou o mandato já com isso pronto? Gente, a Rede Valentes existe há quase 8 anos. Né? É que não é do nada que surgem as coisas. Não é tipo, bom dia, tive uma ideia, vou escrever um papelzinho aqui, né? Não é. Não é uma construção com indicadores, com muita escuta. Muita escuta. Porque, assim, política pública construída sem escuta não é política pública. Aí é a vaidade do teu político ali, como acontece bastante em Brasília, né? E a gente entende, né? Nossa, mas veio uma demanda da vereadora. Não, veio uma demanda da população. Que é para escrever o vereador, não é? Para ouvir a população. Isso, aí ela só fez, não é, ela vai fazer a lei, é isso que, né, faz a fiscalização, é esse o papel do vereador. Mas é uma construção que já tinha vindo feito há anos. Quanto pessoa civil, alguém que estava dentro de coletivos, né? Construindo, então não é uma construção da vereadora, né? Tá lá com o nome dela, porque ela é a pessoa responsável pelo mandato, mas é nossa. A gente tem também que exaltar aqui a Fê Lucena e a Rose. Temos lá 2 mulheres potentes naquele gabinete. Que também são mulheres de luta, são advogadas. É importante a gente também deixar claro que, para além dessa construção não ter sido do dia para a noite, tem pessoas da área jurídica por trás disso, que não é aquelas coisas que chega e é inconstitucional depois, tá, gente? É importante porque a pessoa adora, né? Porque é perda de tempo e o seu dinheiro gasto à toa, tá? Exato. Só para te informar. Então, a gente vai ter, justamente para as pessoas entenderem, né? Como a gente começou aqui na nossa conversa, como as pessoas não entendem, né? As pessoas não entendem mesmo porque é uma linguagem juridiquês, é um negócio que não é feito para estar livre acesso, né, assim, da construção. E a ideia, justamente por termos mandatos, né, como você disse, tem o mandato da Mari Janeiro, com o gabinete dela, que é essa potência, tem o mandato do Henrique, né, que tem as meninas, que é o coletivo, né, onde tem 2 mulheres também muito potentes ali, que é a Carol e a Patrícia, que também ajudaram, né, nessa construção, junto com as outras vereadoras, como eu disse aqui, né, na construção das políticas públicas. Que é a Kézia e a Carla. A Kézia e a Carla, que não são do campo da esquerda, né? E é muito importante falar isso, porque reforçar isso. A Kézia é PL. A Kézia é do PL. Eu não sei a Carla. A Carla é do PC. A gente coloca aqui, na verdade, a questão partidária só para vocês entenderem que é uma conversa suprapartidária, como a gente já disse aqui antes, né? Olha a importância de uma maturidade política nesta cidade em especial, onde uma vereadora do Partido dos Trabalhadores traz uma proposta de lei que ela tem adesão de outras mulheres, porque é isso, né? Outras mulheres de outros partidos, de outros campos ideológicos, e consegue debater de forma qualificada as questões da proposta de lei, do plano municipal, né, de políticas públicas para as mulheres. Do PSD. Do PSD. Então, não são mulheres do campo da esquerda, porque volta de novo naquela questão. São as feministas fazendo barulho. Não. São mulheres. São mulheres lutando pelos direitos delas, por menos desigualdade, por menos violência de gênero, né? Então, é muito importante que a gente possa e coloque isso à luz. E aí, então, dia 8, 12, a gente tem essa atividade, a princípio com a Mari Janeiro, participando, né? Mas também as advogadas do mandato. E quem sabe, vamos ver se aí, vamos fazer o convite, né? Para as nossas outras vereadoras e as meninas do coletivo, para que possam participar. Mas... Gente, é aberto para todo mundo, é para toda a população, e não é só para as mulheres. Importante. É para toda a população, tá, Taina? Porque eu acho que está na hora dos homens também participarem dessas conversas, sentar e ouvir. Eu sei que é difícil para vocês, mas precisam sentar e ouvir qual a reivindicação das mulheres, porque, de certo, é algo que você pode contribuir. E olha, a gente está muito disposta também a escutar, sabe? O que é que eles entendem disso tudo? Porque eu percebo que eles não entendem, de fato, qual é a importância e do porquê. Existem todas essas legislações e esses caminhos que a gente tem trilhado. Porque, volto a dizer, não é... sou feminista.
Não estou falando isso, mas não é a bandeira feminista, é a bandeira da igualdade de gênero. É a bandeira do fim da violência contra mulheres, contra meninas, contra crianças, sabe? É que a gente possa realmente fazer uma construção sólida. E aí, dia 10, que é o Dia dos Direitos Humanos, que é o dia que encerra, né, esse período dos 21 dias. Ainda o lugar a gente vai divulgar ainda certinho, mas a gente vai fazer o fechamento de uma atividade que a gente estava fazendo com a Fiocruz, como eu disse, que é o Trocas de Saberes e Vivências, né? O protagonismo de mulheres no combate à violência de gênero. E vamos falar daí da temática desses 21 dias, que é justamente a violência digital. Então, a gente vai também trazer isso. E quanto que isso impacta na nossa vida e na nossa... na sociedade de forma geral, né? E como que a gente pode fazer essas mudanças e entender o porquê da importância da gente estar debatendo tudo isso. Então, são algumas atividades aí, olha... Tá tranquilo, né, Fê? Nossa Tá Senhora. suave. Terminar o ano Como de diz, 0 a 100 no mês de novembro. como diz meus amigos, assim, você inventa, né? Mas é importante, Fê, é importante esse trabalho. É passo de formiguinha. Você nem sempre vai colher os resultados do trabalho que você faz, Sim. mas eu tenho certeza que sua mãe já colhe frutos, Sim. né? Sua mãe também é uma pessoa que está sempre junto, Tá né? sempre Tá junto. sempre junto. E eu imagino que para ela, no olhar dela, a sociedade já mudou muito mais do que você consegue ver, né? Sim. Os passos que ela já deu na vida dela já trouxeram mais frutos do que talvez a gente consiga ver. Ela vem do movimento sindical, né? Metalúrgica. E ela foi uma das pessoas, das mulheres, que lutou para que a gente pudesse ter hoje direito ao período pós-materno, né? Ali, de poder ficar em casa a licença maternidade. Minha mãe lutou por isso. Assim, eu tenho muito orgulho de falar isso. Que orgulho. E ela foi uma das pessoas que aqui na cidade, dentro dos movimentos sindicais, ela trabalhava na Plascar, né? Que é uma metalúrgica muito grande aqui. Ela era uma dessas pessoas ali dentro do movimento sindical que fazia essa luta e ela viu já esse fruto, né? E vê isso se multiplicando. E ela fala exatamente isso mesmo, Taina, que a gente já avançou muito, que o debate nosso já é muito além do que o dela, mas que a gente tem muita coisa para trilhar e capinar aí na frente, né? O mato tá mais baixo, mas ele ainda existe. Se a gente dá uma esmorecida, piscou, a chuva que tá tendo, rapidinho tá lá. Gente, é importante lembrar aqui a importância das mulheres e do movimento de mulheres em Jundiaí, desde as tecelãs que fizeram greve, que fizeram manifestos, até as sindicalistas, as metalúrgicas, enfim. As meninas dos bancários. Hoje temos várias mulheres muito assíduas ali no sindicato, na diretoria do sindicato. Pamela, né, nem precisa falar. Daiane, ó, beijo. Também. Ali, firme e forte, na briga, na luta, né? Apoiando causas também, né? Porque o sindicato bancário também apoia. Sim, inclusive elas conseguiram, junto com outros movimentos, né? Mas as meninas do bancário conseguiram um ônibus, inclusive, para estar indo fazer um bate-volta para Brasília para essa marcha das mulheres negras. Então, é algo muito importante. Sim. A gente se mobilizar, inclusive isso... As instituições se mobilizarem, Isso, né? Porque é isso. Nós que vamos estar... vai estar refletindo e vamos estar recebendo esse benefício ou esse malefício, né? Sim. Então... muita gente se juntando, aí vem as meninas das PLPs, vem os movimentos culturais, né, que participam e fazem toda a diferença. E é isso, acho que a gente está no caminho certo, tem muita coisa para capinar aí, como eu disse, né? Mas eu acho que a gente tem se fortalecido, tem conseguido falar mais abertamente sobre isso. E se juntado, né? Acho que é isso, assim. O principal, acho que a gente está conseguindo e criando novos caminhos. Outra coisa, a questão da educação. Também a gente tem conseguido chegar mais próximo às escolas, tem dado uma abertura. Você tinha me perguntado, né? Mas como que... Tem conseguido, sim. A gente fez esse ano, inclusive, tanto ações pela Rede Valentes, como ações com as PLPs, em escolas. A gente fez algumas conversas sobre violências de gênero. Então, foi importante e é importante. A adesão é um negócio que ainda é, como eu disse, eu sinto que a minha geração é uma geração que retrocedeu, né? Ela tem acesso a um monte de coisa e agora você não, você é conservador. É ridículo.
Mas, enfim... Mas, enfim, mas a gente conseguiu fazer alguns debates, mas a gente tem que... É um trabalho de formiguinha, porque a gente também tem que ter o convencimento dos professores, das direções, mas tem muita gente afim de fazer essa conversa. É pegar a pauta e olhar para certas conversas e dizer, isso também me diz respeito. Sim. Se apropriar disso, né? Sim. Porque às vezes não é na tua casa, mas é um vizinho, é um parente que está em situações de violência. Sim. Situações que você pode, de alguma forma, contribuir para que não termine num de uma corpo forma trágica, estendido no chão, né? Meu Deus, Mais um. E aí, a gente tem também dentro da rede o atendimento, né? Que hoje a gente faz essa triagem, né, no atendimento para conseguir fazer um acompanhamento mais afinco, mais próximo das mulheres. E a gente tem um WhatsApp, onde essa mulher, essa pessoa, um amigo, né, como você disse, um vizinho, um parente, possa entrar em contato para conseguir a gente fazer uma triagem e o acompanhamento dela, que é o WhatsApp 11 988 32 16 90, tá? Pode chamar no WhatsApp. Às vezes não é imediato, mas a gente vai responder vocês, tá? Nossa assistente social dá lá o primeiro atendimento, o acompanhamento ali, esse acolhimento. E a gente dá o encaminhamento necessário, né? E a gente está, né, aberto aqui a esse lugar, esse espaço de acolhimento, a entender que essa pessoa talvez não seja aquele momento que ela vai tomar a grande iniciativa e decisão na vida dela, mas acho que o caminho ela já foi, que é saber que existe um espaço... Que ela não está sozinha. Que ela não está sozinha. Eu acho que o principal é isso, saber que não está sozinha e que há caminhos. Há caminhos, né? Eu quero deixar aqui o @ da Valentes, que é... Rede Valentes Oficial, eu vou deixar também na tela, para você que está na Rádio Difusora, pega o papel e caneta. Rede Valentes Oficial no Instagram, e tem um link que você clica e aí ele vai te direcionar ou para o clube de leitura, para as ações, mas o primeiro link tem um Linktree que chama, né? Que tem o Apoie a Rede Valentes, Me Ajude. Então, tem lá o link para o formulário de atendimento e tem o Quero Ser Voluntária também, para você que está aí do outro lado, que quer contribuir com a Rede Valentes, sendo psicóloga, advogada, assistente social. Dentro desse panorama que a Rede Valentes atua, acho que toda ajuda é bem-vinda, né? Toda ajuda é bem-vinda. Então, no Instagram, que eu acho que é a rede que, né, que a gente mais movimenta, você encontra todos os contatos. De qualquer forma, eu vou deixar aqui, em algum lugar desse vídeo também, para você não perder a oportunidade de conhecer a Rede Valente, se você ainda não conhece. Inclusive, sobre o voluntariado, a gente está aceitando, tá? Pode fazer as inscrições lá, mas a gente vai ter ações de fato agora no próximo ano. Mas... Faz a inscrição lá, tá? Por favor, pode fazer. Mas esse mapeamento é super importante, da gente saber. Exatamente. Porque às vezes, mas eu moro longe, estou em outro estado. De repente, a Rede Valentes pode inspirar você a ter uma atuação parecida no teu município, no teu estado. A Rede Valentes, ela pode se multiplicar de outras formas também, né? É isso que a gente quer. Esse é o nosso intuito. Uma das coisas que a gente quer muito é que a gente possa expandir essa ideia, né? E esse projeto. E a gente está aceitando voluntariado, gente. Então, pode fazer, tá? A inscrição. As ações vão ser para o ano que vem, mas a gente vai estar entrando em contato agora no final do ano. É que a vida é uma loucura, somos todas CLTs, todas, né? A direção e quem a gente tem de voluntário hoje, todo mundo CLT, então às vezes demora um pouquinho, mas a gente responde. Então a gente está fazendo esse mapeamento mesmo, como você disse, porque é todas as profissões, tá? Às vezes nem necessariamente na sua profissão, mas o voluntariado em si, de ajudar em fazer algum apoio. Tem algumas mulheres, né? Eu dou aula de yoga, posso participar, trabalho com questões quânticas, eu posso fazer um atendimento, massoterapeuta. Pode fazer a inscrição, a gente vai estar entrando em contato. E vamos alinhar o que a gente pode fazer, como vocês podem estar
ajudando a gente nesse voluntariado, nesse acolhimento a essas mulheres, né? Então, a gente está no processo também de mapear as atendidas e, consequentemente, mapeando os voluntários, a gente vai saber para onde está encaminhando. Então, por favor, a gente precisa... Ó, vem somar. Né? Vem somar. Você não está sozinha, nós também não estamos e queremos... que quanto mais mulheres estivermos e mais diversidade, né, é muito melhor a gente também conseguir chegar em outros lugares. Mulheres PCDs, né, eu acho que é um debate que, inclusive, é dentro da Rede Valentes, a gente precisa abrir mais, mas a gente precisa de mais mulheres, porque nós, pelos dentro da diretoria, nós não somos, né? A gente tem a Manu, que é uma parceira já há anos, que ela tem a questão de uma... ela tem, eu nunca consigo, Manu, me perdoa, eu não consigo falar o nome da questão que ela tem. E ela trabalha muito esse tema de mulheres PCDs. E ela dá uma luz assim pra gente, ela tem todo um jeito. Gente, isso aqui precisa melhorar, e precisa melhorar mesmo. Né? A gente assume, entende que precisa melhorar, mas a gente também precisa de mais gente junto. A Luciana Vegas, que é também uma parceira nossa, também dá ali algum respaldo pra gente, mas precisamos de muito mais mulheres nesses contextos, porque é isso. Se a gente tem diversidade, a gente abre o debate. Com certeza. Né? Pra gente é muito simples a gente falar, por exemplo, de mulheres negras, porque só na diretoria a gente tem 3. Então, é mais fácil. A gente conversa mais sobre o nosso universo, né? Embora a gente queira ampliar, a gente precisa que essas pessoas falem por elas. Exatamente. E é isso. Exatamente. A gente precisa que elas falem. Olha, isso tá certo, isso tá errado. Aqui tá bom, aqui a gente... Vamos caminhar, né? A gente precisa dessa diversidade. E eu tenho visto, né, dentro da educação, tenho trabalhado mais especificamente, inclusive, com uma criança deficiente, o desmonte educacional dessas pessoas é muito grande. A gente precisa de mulheres mais velhas, né, com mais experiência para trazer. Temos lá a minha mãe e a Maria José. Sim, que elas são maravilhosas, né? Que trazem muitas coisas já para a gente. Um ensino que ensina a gente demais, né, com as vivências delas, né? Maria José e minha mãe Iraci, mas a gente precisa de mais mulheres, porque é isso, a Rede Valentes ela é diversa, né? E que a gente possa se apoiar mais e possa construir mais questões, porque a gente acredita muito que a política pública possa fazer mudança, a gente acredita muito que a gente possa conseguir utilizar, de fato, as leis, né, em nosso favor, mas a gente precisa de mais braços e mais apoio. Sim. Mais diversidade, mais pluralidade... E mais mulheres sempre bem-vindas. Sempre. Você bem-vinda aqui, Amiga, obrigada. Obrigada demais. Querida, viu? Casa é sua, você sabe, né? Quando você quiser... Você também, né? Você sabe, né? Quando você quiser, e já falei da Move aqui, quiser fazer alguma ação da Valente, portas abertas para além dos microfones. Se Deus quiser, 2026 vai ter bastante... A gente vai aparecer aqui umas 2, 3 vezes, pelo menos, aí. Gosto assim. Gosto assim, de gente que não vem tomar café comigo aqui. Hoje um dia maravilhoso. Chegou a saúde. Viva, grande dia. Era pra gente estar brindando com bebidas com borbulhinhas, mas é isso. A gente está aqui de manhã bem mocinhas, bem comportadas. Obrigada, Fê. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, Tainá. E obrigada também pelo tudo, não só aqui, né, nesse espaço, mas pelo dia a dia mesmo, né? Você é uma apoiadora que sempre está divulgando, sempre que pode fala do nosso trabalho, né? Não. E a gente também reflete sempre o que... Ai, gostou? Vai vir a camiseta, vai vir, fé. Fé que a camiseta vem. A peita da Valentes, que eu quero, tô esperando já há 6 anos, mais ou menos. Tô brincando. Vai ficar. Cadê a lojinha? Cadê a lojinha? Cadê a lojinha? Então, é outro projeto. A gente tem alguns projetos. 2026 vem aí. Vem aí. Não vamos dar spoiler, deixa acontecer e aí a gente tem motivo para tomar esse cafezinho. Quem sabe uma caneca? Bater as agendas aqui e contar novidades. Galera, eu vou deixar todos os contatos da Rede Valentes para vocês aqui na caixinha do YouTube, do Spotify. Você que está na rádio, não anotou? Vá até as redes sociais do Francamente, que eu vou deixar a Rede Valentes, ali os contatos da Rede Valentes. Também vou deixar as ações que vão acontecer aí até dia 10 de dezembro, dentro do programa contra a violência contra a mulher, né? Essa parte da gente se letrar, se educar. Homens também são bem-vindos para essa conversa, então é importante que a gente esteja o tempo todo
atentas e discutindo essas pautas, porque enquanto tiver uma mulher sofrendo violência, nós temos que estar em pé por elas, mas também por nós. Combinado? Porque a violência não tem classe social, não tem idade, não tem cor, não tem nada. Todas as mulheres estão suscetíveis a sofrer violência de gênero. Combinado? É isso, gente. Obrigada pela companhia. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Comente aqui embaixo se você gostou do papo, se você conhece a Rede Valentes. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.